Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h02 em mais uma manhã de terça-feira, hoje dia 8 de dezembro do ano de 2020, entrando no ar mais um Direto de Brasília, em nosso estúdio Clarice Bernardes, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Álvaro Pereira, bom dia, seja bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Álvaro. Bom, nesta terça-feira acho que a gente vai ouvir uma notícia que a gente espera há muito tempo, né? A vacinação contra o coronavírus que inicia hoje na Inglaterra. Acho que todo mundo esperava por isso há bastante tempo. Acho que desde quando começou, né, essa doença que vem assolando toda a população. Hoje, terça-feira, lá na Inglaterra, começa essa vacinação. Queria, Álvaro, que você falasse pra gente um pouquinho de como foi o processo lá, de como está sendo. Pois é, Clarice, é um dia histórico, né? Não só para os ingleses, mas um dia histórico para o mundo inteiro, né? Porque começa hoje, oficialmente na Inglaterra, a vacinação contra o coronavírus, quer dizer, o primeiro processo de imunização contra a doença, não é? A Inglaterra, o Reino Unido, sendo aí precursor desse processo. Os ingleses comemoram até hoje a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, com o chamado Victor Day, que significa o dia da vitória, né? Agora eles estão criando a Vacina Day, né? Que é o V-Day. Então, hoje vai ser, a partir de hoje, né? Esse dia será considerado o dia da vacina para os ingleses e, consequentemente, um dia de grande vitória, de novo, para os ingleses, só que agora contra essa doença que vem causando grandes danos, né, mortes em todo o mundo. Então, um dia muito importante, doses da vacina da Pfizer-BioNTech, a vacina produzida nos Estados Unidos, serão distribuídas a partir de hoje em cerca de 70 hospitais do Reino Unido, para pessoas com mais de 80 anos, e parte para profissionais que trabalham em unidades de saúde e também em asilos. A ideia do governo britânico é proteger inicialmente a população mais vulnerável e permitir a volta gradual à normalidade. A Inglaterra é o primeiro país do mundo a usar essa vacina da Pfizer. Inicialmente serão 800 mil doses, mas o governo já encomendou 40 milhões de doses, porque pretende imunizar toda a população, né, até o final do processo. E essa vacina da Pfizer, Clarice, ela tem que ser aplicada 2 vezes, para garantir uma imunização que chega a 95%. Então, um dia muito feliz para os ingleses hoje. Uma senhora idosa com 90 anos será a primeira inglesa a receber a dose da vacina da Pfizer. Enquanto isso, Clarice, aqui no Brasil as coisas ainda estão bastante indefinidas, né? Como é que está a nossa situação? Pois no Brasil, o que falta exatamente? A meu ver, um planejamento mais claro de quando será possível iniciar o processo de imunização. Até o momento, nenhuma vacina foi aprovada pela Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o órgão encarregado dessa análise e aprovação. Como não tem nenhuma vacina aprovada, fica difícil estabelecer uma data para o início do processo de imunização. No Brasil, nós temos também um componente político que está prejudicando muito esse debate, não é? Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa serão distribuídas à população brasileira. Disse também que no Brasil a vacinação não será obrigatória. E então isso é uma questão também bastante polêmica, não é? Porque o presidente Jair Bolsonaro acha que as pessoas podem decidir se serão vacinadas ou não. É uma questão de livre-arbítrio das pessoas. Mas ele deixou claro que não será obrigatória e que assim que for aprovada uma vacina, vai dar-se início no Brasil a um processo de vacinação. No Ministério da Saúde as pessoas trabalham com o
mês de março como o início desse processo, considerando que algumas vacinas ainda estão em fase final de testes, a chamada fase 3, ou seja, nem concluíram ainda o processo de análise com relação, por exemplo, a efeitos colaterais, que é muito importante saber. Então, estamos um pouco atrasados em relação ao Reino Unido. Agora, o governo federal trabalha basicamente, principalmente, com duas alternativas, né? Uma é aquela vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca. A ideia é imunizar 130 milhões de brasileiros até o final de 2021. Isso é o que diz o Ministério da Saúde. Mas falta também concluir os testes clínicos dessa vacina e falta a vacina ser aprovada pela Anvisa. Então, em função disso, o governo federal está sendo muito pressionado a trabalhar também com outras alternativas de vacinas, tá certo? Principalmente a da Pfizer, essa que começa a ser utilizada no Reino Unido, e a outra, a mais polêmica, é a Coronavac, produzida por um laboratório chinês, o Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. E aí entra a questão política delicada, porque o governador de São Paulo, que faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro, o governador João Dória, ele anunciou já que a imunização em São Paulo deve começar no dia 25 de janeiro de 2021. Ou seja, ele fixou uma data para iniciar o processo de vacinação em São Paulo, com essa vacina chinesa em parceria com o Butantan, antes da Anvisa ter aprovado tecnicamente a utilização dessa vacina. E antes mesmo de o laboratório Sinovac ter concluído a chamada fase 3, que é a fase definitiva, que avalia os efeitos colaterais da vacina no ser humano. Então, uma disputa aí política, né, talvez se aproveitando da indefinição do governo, o governador de São Paulo estabeleceu uma data para iniciar o processo de vacinação, mas também passando o carro na frente dos bois, porque, na verdade, cabe ao governo federal e ao Ministério da Saúde definir uma estratégia de vacinação em todo o país, né? Primeiro, a orientação federal, nacional, e os estados devem se enquadrar nessa orientação. A gente sabe da dificuldade, né, que está sendo para todo mundo. Mas, Álvaro, se a gente for pensar nessa indefinição ainda de governo federal, de governos estaduais, um pouquinho dessa demora, será que quando a gente conseguir definir a vacina, a gente vai ter insumos suficientes, por exemplo, seringas, materiais suficientes para aplicar na população? Pois é, o Ministério da Saúde diz que está fazendo a parte dele, no sentido de criar uma infraestrutura bem eficaz para executar o processo em todo o país. O que se diz, por exemplo, em relação à vacina da Pfizer, o governo brasileiro já decidiu também que vai comprar um lote de vacinas da Pfizer, essa que começa a ser utilizada no Reino Unido. Mas o grande problema dessa vacina, Clarice, é que ela exige, para ser conservada, uma temperatura muito baixa, uma temperatura de menos 70 graus centígrados. E isso torna muito difícil a distribuição da vacina em todo o território nacional, porque exige alguns equipamentos muito especiais para mantê-la nessas condições. Então, há a suposição de que talvez essa vacina só possa ser utilizada nas capitais do Brasil, mas fica muito difícil transportar, por exemplo, para o interior, tá certo? Então, o mais provável é que no Brasil ocorra de se utilizar esse tipo de vacina mais sofisticada nas capitais, utilizar a vacina da Universidade de Oxford mais para o interior, na medida em que ela pode ser conservada numa temperatura normal, essas temperaturas normais, por exemplo, de um refrigerador. Então, esse é o quadro. O Ministério da Saúde garante que está em condições de distribuir a vacina em todo o país e já cuidou disso. Agora, a questão realmente é aprovar essas vacinas na Anvisa. E até agora, nenhuma vacina foi aprovada. O que tudo indica, então, assim que possivelmente a gente tiver essa aprovação, e é o que a gente espera também, que a gente terá mais de uma vacina disponível, né, em diferentes localidades. O mais provável é que o governo federal trabalhe com mais de uma vacina, e o mais provável é que trabalhe principalmente com essas da Universidade de Oxford, que foi uma opção inicial muito clara, e agora também com essa vacina da Pfizer,
já que o Ministério da Saúde anunciou que deve encomendar também um lote de dose dessas vacinas. Com certeza. Álvaro, para esta terça-feira, mais algum assunto para a gente? Clarice, acho que basicamente esse é o grande assunto aí do dia, mas tem um outro assunto que é importante também, pelo menos a gente registrar aqui, e que diz respeito aí a decisões importantes na política nacional. O Supremo Tribunal Federal decidiu, não é, que os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, não poderão ser candidatos à reeleição para esses cargos. Isso é muito importante porque a Constituição proíbe a reeleição para esses cargos de presidente da Câmara, de presidente do Senado, são os cargos mais importantes do Poder Legislativo, numa mesma sessão legislativa. Eles estavam questionando isso e porque queriam ser candidatos à reeleição, achavam que eram os candidatos naturais. O assunto foi parar no Supremo e o Supremo decidiu que a reeleição nessas condições ela é inconstitucional. E isso mudou completamente o jogo de forças no Congresso, na medida em que eles estão proibidos de serem candidatos, né, estão inelegíveis, porque aí surgiram vários candidatos a esses cargos, que são os cargos, como eu disse, muito importantes, né, porque tem uma interlocução muito importante com o governo federal, também com o poder judiciário, e aí começam a surgir nomes dos dois lados, na Câmara e no Senado Federal. Mas o fato é que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, algumas das principais lideranças políticas aí dos últimos 2 anos, né, estão afastados desse processo eleitoral. No máximo, eles serão cabos eleitorais importantes aí dos candidatos que surgirem a partir de agora.